Fala, meu povo, eu e o trânsito, né? Vou mudar esse podcast para o nome de Podcast do Trânsito, mas eu já tô quase em casa hoje, graças a Deus, terminando aí mais uma manhã de aulas. Que horas? Aliás, que oração é mesmo? Deixa eu ver, 9h41, 9 horas 41 minutos, quando começo a gravar esse episódio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero em Deus que sim. Vamos para mais um dia? Vamos! Aliás, já estamos voltando. A primeira aula, geralmente da manhã, sou eu quem ministro no curso que dou aula. E fui e já estou, como eu disse, já estou quase em casa, graças a Deus. E daqui a pouco, 11h30, tenho aula de natação, como de costume. 3h30 da tarde, hoje eu levo meus exames ao doutor para verificar como estão as coisas, mas já dando uma olhada e interpretando com o pouco que sei. Para quem não sabe, eu sou formado em odonto, a minha primeira faculdade foi odonto, então muito disso aí a gente estudou em algumas disciplinas quando eu fiz faculdade lá, há muitos anos atrás. E, enfim, aliás, agora eu sou obrigado a dizer sim, sou formado em odonto, em direito e em teologia, e sou especialista e mestre em direito, só para constar, tá bom? E aí para hoje, como eu disse, temos ainda aula de natação, temos ainda o médico para levar os exames, que graças a Deus, com 97 anos nas costas, eu não tenho nenhum probleminha de nadinha, e enfim, tá tudo bem. Não tomo remédio de nadinha. Também eu não tenho vício, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, nada. Aí isso também ajuda. E que mais? E eu agradeço sempre a vocês. Eu dizia ontem que eu estava cansado, né? Assim, eu postei um videozinho curto dizendo de cansaço físico e emocional. E é bem isso mesmo. Às vezes a gente se cansa. Hoje eu percebi isso quando acordei às 5 horas da manhã, que eu estava cansado não fisicamente, mas psiquicamente e emocionalmente, com essa história de ficar buscando amor, como quem precisa. É que assim, canceriano é um signo ruim nesse sentido, é um signo muito chato, porque nós vivemos em função do amor. É lamentável isso, mas o que vai fazer? E vida que segue, velho, vida que segue. Eu não vou ficar aqui caçando o incaçável. E não vou ficar aqui também projetando o improjetável. Que nem vou continuar tendo como aspas crush o Cauã lá da farmácia. Acho ele bonitinho. Ontem eu estive lá, inclusive. Ele me tratou super bem. Aliás, poderiam me atender várias pessoas. Foi ele que me atendeu. E muito fofo ao extremo, fofo à 10ª potência. E vamos combinar, ele é muito gatinho, muito fofo, e sorte de quem tem ele por perto. E por que você está dizendo, você pode me dizer assim, por que você está dizendo que está cansado? Então, estou cansado por quê? Porque não vou ficar caçando exclusivamente. Nossa, olha, eu preciso desse cara, não, ou dessa menina, não. Eu preciso de mim, em primeiro lugar. E eu me amo, eu gosto de mim. E se tiver que acontecer, vai acontecer. O mal do canceriano é viver em função de sentimento. Acho que é o signo mais sentimentalista da história. E isso dói. Muitas vezes dói muito e dói bastante. E eu preciso começar a registrar mais disso aqui no meu diário. Mas, enfim, aí eu percebi ontem, falando com o Cauã, aliás, olhando para o Cauã, rindo, olhando de canto de olho, ele também olhando para mim. Não vou dizer nada dele, porque eu não sei nada dele. Estou dizendo de mim, só para deixar isso registrado antes que falem, você está dizendo que ele gosta de você. Não, gostaria que ele gostasse de mim. Mas eu não posso, como eu digo sempre, eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Isso é idiotice, é egocentrismo. Muito bem. E, enfim, e aí assim, olhando para ele, rindo e tal, não sei, não posso dizer nada.
Só posso dizer que ele é gatinho e sorte de quem tem ele por perto, ele é bonitinho, pronto e ponto. E vamos seguir porque a vida continua, mas eu já tinha dito isso antes aqui, antes do carnaval, quando tive que, aspas, terminar algo que tinha começado mal por conta de carnaval, é o que eu falo. Amor, quando quer terminar por conta de carnaval, não é amor, é putaria, é palhaçada. Quer curtir, vai curtir, não volta e vá se divertir. Isso eu falei aqui, acho que lá um pouquinho depois do carnaval. Por que eu falo isso? Porque eu tava ficando com um cara que quis ir curtir a festa do carnaval. Vamos curtir e tal, não sei o que. Não vamos. Sinceramente não vamos. Eu não curto carnaval, respeito. Quer curtir, seja feliz. Mas não, carnaval é putaria. Pra mim é putaria. Não tô na vibe disso aí não. Então, beleza. E aí, vida que seguiu. E aí eu tive que rever meus conceitos, como já os revi. E graças a Deus, bem revistos, muito bem colocados, muito bem citados, guardados, sacramentados. E vida que segue. A única coisa boa é que eu sei ser resiliente, eu sei eu mesmo ser fênix. Eu sei renascer das cinzas, como eu venho fazendo há anos. A parte, aspas, boa de você ser bissexual é que você muitas vezes não é bem visto por muita gente. E eu nunca tive muitos amigos, eu tive alguns amigos. E tenho alguns amigos, poucos, mas cada um na sua, não é assim, não é invasivo não. A parte ruim de eu ter gostado sempre de homem, ou boa de eu ter sempre gostado de homem, não sei, mais do que de mulheres, é que quando eu namorei com homens eu tive menos, aspas, amigos. Mas a gente teve, enfim, uma boa convivência. Eu digo a gente porque meus ex-namorados tiveram ótimas convivências com meus amigos também, então foi tudo bem tranquilo. Mas por que eu falo isso? Porque sempre é um pouco diferente do que quando a gente fala assim, olha, não sei o que, por exemplo, vamos sair, vamos viver, vamos dividir amizade e tal. É diferente quando você é hétero de quando você é gay ou bissexual. Por que eu falo isso? Porque realmente é um preço alto que a gente paga. Isso eu posso falar porque eu paguei um preço alto ao longo da vida por gostar mais de homens do que de mulheres. Mas não me arrependo não. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso buscar alguém que queira viver o mesmo, só que agora sim, eu não estou buscando efetivamente, eu estou deixando a vida me levar para ver o que tem de bom aí pela frente. É isso tecnicamente. Então, vida que segue. Então, assim, não vou ficar preso a ninguém, digo assim, como eu estou solteiro, não vou ficar preso à imagem de ninguém, porque senão a gente não vive. Muito bem, então deixa o cansaço emocional, físico. O físico a gente melhora, o emocional e o psíquico a gente deixa para quando tiver que ser. Isso que é o principal. É isso, meu povo, que o bom Deus nos abençoe, que o bom Deus nos guarde, nos ilumine e nos dê um pouco de sabedoria sempre, porque com sabedoria a gente vai para frente. Por exemplo, eu estou indo para frente conforme eu vou abrindo meu horizonte, aspas, vendo muita coisa que eu não gostaria de ver e percebendo que a vida tem que continuar e, enfim, não adianta eu criar imagens, espelhos, vontades e jeitos para ninguém ou de ninguém. Por quê? Porque a vida vai continuar e assim, eu enquanto canceriano, eu vou ter que entender, aliás, eu tenho que entender forçosamente que o sentimento tem que acontecer, mas o sentimento precisa ser recíproco, não é uma coisa que é de uma parte só, de uma pessoa só. E isso acontece quando? Quando a gente vira o crush, quando a gente encontra, né, ou percebe que tem um crush. Por quê? Porque o crush, a gente cria uma expectativa e a gente muitas vezes se ferra mesmo.
E a gente vê que quando a gente tira aquela visão específica, nossa, olha como ele é bonito, como ele é interessante, deve ser bom viver do lado dele ou dela, enfim. E aí a gente tira isso da cabeça, a gente percebe que a pessoa é mais normal do que a gente pensa. Muito mais, muito mais. Só para deixar isso registrado. É isso por enquanto. Então assim, eu tô de boa, tenho que voltar a rever os meus conceitos pós-carnaval, quando eu terminei uma ficada com um cara que eu tava ficando, e enfim, e perceber que a vida tem que continuar, e eu sou canceriano, o pior signo do zodíaco, então eu tenho que entender que dói ser canceriano, mas que a gente tem que ser forte e resiliente e entender que não é como o canceriano quer, mas é como a vida determina que seja. É bem por aí. Beijo carinhoso para todos vocês, obrigado de coração por vocês estarem sempre aqui comigo também. Beijo para o meu crush, meu primeiro crush, o Aguinaldo, lá do Pet Shop. Um beijo para o meu crush atual, o Cauã, da farmácia, que é muito fofo, só, ponto, mais nada. Não estou procurando nada com ninguém, para deixar bem claro, porque sempre vem mensagem de alguém do WhatsApp, aqui do podcast, dizendo, mas dá em cima, vai em cima, não sei o que, lá. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, só para deixar isso claro. Eu não tô mais... Aliás, eu nunca estive, mas agora eu não tô mais nessa vibe de ficar, não, porque tem que pegar, tem que acontecer e tal. Não. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, não vai ser. Hoje eu sou um velhinho que bem entende, que bem compreende, que bem percebe tudo dessa vida, e eu consigo ver exatamente coisas que eu não via quando eu tinha 18, 20 anos, bem por aí. Mas a vida é quem sabe o que tem para cada um de nós. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. Uma terça-feira de TBT de primeira parte abençoada para todo mundo, e que venha o melhor de Deus nas nossas vidas. Fiquem com Deus, gente, obrigado e até mais.